Tô tentando pôr pra gravar, tá bom? Eu acho que tá gravando, na realidade. Vamos lá, então. Então, olha só. Aí você... Quer que Oi? eu comece? Quer que eu grave a aula? Pode gravar também. Pode gravar. Obrigada. Gracinha. Aqui, ó. Se você vai em revisão, clica aqui em revisão. Aí, aparece aqui, desproteger planilha. Eu tinha colocado uma senha. Então, a senha é a letra A. A de amor. Então, você clica A e OK. Você desprotegeu a planilha. Agora você consegue digitar onde você quiser, tá bom? E aí a gente vai fazer algumas coisas. Olha só. Largura do quarto. Vamos supor que eu coloque aqui a largura do quarto, a largura do meu quarto aqui, 4,2. Eu não posso usar ponto, eu tenho que colocar vírgula. Então, 4,2. Pronto. Ó, 4,2. Pronto. Quero aumentar o zoom para ficar melhor, para vocês enxergarem. 140. Pronto. Legal. Melhorou, né? Aí, eu venho aqui, comprimento do quarto. Ah, vou inventar um comprimento aqui, 3,7. 3,7. E eu quero calcular a área do piso. Agora é que vem a mágica do Excel. Presta atenção, galera. A área do piso, veja que eu não coloquei M, não coloquei letras, não. Eu coloquei só números, tá? A área do piso não é isso vezes isso, porque não é retangular. Então, eu consigo fazer essa célula se transformar numa calculadora. No Excel, quando eu clico na célula e coloco um igual, automaticamente ela se transforma numa calculadora. Então, se eu coloco igual e digito 5 mais 3 e aperto Enter, vai o resultado, porque virou uma calculadora. Se eu coloco igual, tá vendo aqui em cima, ó, esse f de x? Isso aqui vai aparecendo tudo que eu escrevo. Eu quero calcular essa área. Eu quero calcular isso vezes isso. Então, eu cliquei, eu digitei igual, transformou em calculadora. Agora eu clico aqui. Olha o que apareceu aqui em cima, ó, C4. É a célula C, linha 4. Eu quero fazer essa célula vezes. Então, o vezes é o asterisco. Vezes. Batalha naval? É, tipo batalha naval, exatamente. Coluna C, linha 4. Então, eu vou fazer esse vezes esse de baixo. Observe o que apareceu aqui, ó. Igual C4 vezes C5. No Excel, o asterisco é multiplicação. Quando eu apertar o Enter, já vai dar o resultado desse vezes esse. Então, por exemplo, se eu vier aqui e mudar para 5 metros, ele muda automaticamente o valor da área. Olha que legal. Se eu mudar aqui para 4,7, já mudou o valor da área. Sacaram? Isso é muito legal, porque ele faz automático. Essa célula aqui, ela está vinculada a essas duas. Quando eu clico nessa célula, olha aqui em cima o comando que está C4 vezes C5. Então, ele vai sempre multiplicar o valor que eu colocar aqui pelo valor que eu colocar aqui. Essa célula está vinculada. Aí, eu quero calcular a quantidade de dias de trabalho que serão necessários para a colagem do piso. Ah, aqui você colocou só a quantidade lá, né? Comprimento da janela, por exemplo. Vocês sacaram o que eu queria mostrar, né? Comprimento da janela, 2,3. Largura, 1,5. Eu quero calcular a área dessa janela, então eu ponho igual essa célula, vezes essa célula. Aperto Enter,
Tcharam! Essa aqui é a área em metros quadrados. Só que a quantidade de tecido aqui não necessariamente precisa ser igual à área da janela, né? Ok. A quantidade aqui de dias de trabalho que serão necessários para a colagem do piso, né? Ele, se eu não me engano, ele consegue pavimentar 15 metros quadrados, 12 metros quadrados por dia. Então ele vai precisar aqui de 2 dias, né? Eu posso colocar aqui uma função, olha, igual área do piso, vou clicar na célula C6, dividido, que é a barrinha, pelo 12. Porque aí eu vou saber quantos dias, ó, vai dar 2 dias de trabalho. Sacaram? E aí, esse Excel vira uma calculadora muito inteligente. Então, por exemplo, aqui, ó. Item 1. Eu não tô lembrando agora quais foram os valores que eu coloquei, mas vamos colocar aqui item 1. Me fala um valor aí. R$ 33. O que é o R$ 33? O piso. Então, vou escrever aqui piso. Vocês viram que eu coloquei um recadinho? Quando coloca no vermelho, ó, coloque nesta célula. Oi. Tipo assim, é que eu tinha perguntado o negócio do nome. Aí o desenho da minha planta tem nome. Tudo bem. Aí, tipo, tá no arquivo lá. E também quando você enviou pelo Moodle, eu fico ligada lá quando eu baixar o seu. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei um recadinho que quando coloco o cursor em cima do vermelho, aparece, ó, coloque nessa coluna os itens que serão orçados. Coloque nessa coluna o valor unitário do item. Esses dados estão na ficha do trabalho. Então, aqui tem uns recadinhos. Para preencher essa coluna, você precisará das medidas tiradas do seu quarto. Então, aqui eu tenho R$ 33 o metro quadrado do piso, né? Então, aqui, vou colocar o piso. Oi. Nos itens que serão orçados, o trabalho do pedreiro e do ajudante também conta, né? Sim, conta. Você tem que pagar eles, né? Também. Da costureira também. Também. Eu acho, né? Aí aqui, olha que interessante. Observe o que eu vou fazer. Quantidade necessária em metros quadrados, ou dias, ou serviços. Aqui no nosso caso, a gente está falando do piso. Então, eu estou precisando de saber aqui a quantidade em metros quadrados. Só que eu já calculei isso aqui, não já? Então, eu venho aqui nessa célula, coloco igual e vinculo aquela célula a essa. Aquela célula vai ser igual ao C6, que é a quantidade de piso. Apertei Enter, ele já aparece lá. Então, se eu mudar aqui, observa, olha para o seu computador. Se eu mudar aqui o comprimento do meu quarto para 2,8, automaticamente vai mudar esse vermelhinho e vai mudar lá embaixo também, observa. Mudou aqui para 14 e mudou lá embaixo para 14, porque elas estão todas vinculadas. Aí, aqui, valor do item. Se cada metro quadrado é R$ 33 e eu vou precisar de 14 metros quadrados, então para eu saber a quantidade aqui, eu tenho que multiplicar esse por esse, né? Então eu vou fazer igual R$ 33 cada metro, aí aparece lá em cima, ó, CC15, vezes, que é o asterisco, 14. Só que eu não estou fazendo 33 vezes 14, eu estou fazendo essa célula vezes essa. Então, se eu mudar esses valores, aqui muda automaticamente. Cliquei, 462. Automaticamente, a calculadora já faz. Aí, olha que interessante. Eu vou colocar aqui outra coisa, por exemplo, costureira. Costureira não, porque a costureira não precisa fazer conta, né? Pedreiro.
Pode ser pedreiro. Dias. Eu vou precisar de 3 dias de pedreiros. Não, 2, né? Que eu tinha calculado. 2. Quantidade necessária. Não, valor, desculpa. Quanto que o pedreiro cobrou mesmo? Acho que era 430, 430. Uma coisa do tipo. Vou pôr R$ 430 do pedreiro. Essa é a diária dele. Eu vou precisar de 2 dias. 450. Ah, 450. Eu vou precisar de 2 dias. E aí aqui, ó, em vez de eu... Também vai precisar do ajudante, não vai? Vou colocar aqui embaixo. E aí já vou até colocar, porque aí vai ser legal pra gente calcular isso. Ó. Ajudante, o ajudante é 70. 2 dias também, né, galera? Ok. Vocês concordam que para eu calcular isso daqui, eu tenho que fazer a mesma fórmula? Eu tenho que fazer isso vezes 2? Isso vezes 2? Como é a mesma fórmula, eu posso pegar a fórmula que eu fiz aqui, coloco o cursor na beiradinha e só arrasto, ó. Aí a fórmula vem. Então, esse 900 já é isso vezes isso, e esse 140 já é isso vezes isso. E se você clicar em cima, observa lá em cima, ó. C17, se você clicar 2 vezes, você até olha as células, ó. C17 vezes D17. Aí já aparece o valor total. Isso é muito legal. Não é? É muito mágico! Eu adoro o Excel. Aí, valor total. Valor total não é somar isso aqui tudo? Então, tem uma fórmula aqui que é o somatório. O somatório é isso daqui, ó. Vou até tentar. Aqui, ó. É isso daqui, ó. Caguei. Pera, ó, desculpa. Pera aí. Vou fazer... eu quero ele mais fino, tá muito grosseiro isso aqui. Vou pegar um yellow. Aqui, ó. É essa aqui, ó. Esse símbolozinho somatório. Isso aí é muito usado quando a gente vai fazer faculdade. A gente usa muito esse é uma operação, igual soma, é uma operação. O somatório vai somar isso aqui tudo. Então, eu clico aqui em cima, clico aqui. Tá vendo que ele já selecionou todas essas células? Se eu não quiser selecionar todas, eu posso diminuir. Eu posso pegar aqui e diminuir, ó. Não quero aquela. Mas eu quero todas. Então, aperta Enter. Tcharam! Mudou. Já somou. E aí, quando vocês forem colocando as coisas, vamos supor, se eu colocar aqui mais 500, automaticamente já muda o valor lá embaixo, ó. Colocar aqui 200, já muda o valor lá embaixo. Essa soma, ela tá vinculada a essas células, sacaram? Então, agora, eu gostaria que vocês fossem até o Excel de vocês e que vocês fizessem essas funções, que vocês, porque já estão os valores, né? Então, começa a programar. Todas essas células que estão em verde escuro requer programação. Programa as células verde escuro, porque essas aqui vocês já colocaram. Então, a de verde escuro, você vai pensar, qual conta que eu fiz mesmo? Aí você vai lá e programa usando as outras células. Ok? Façam isso, tá bom? Essa aqui também, programar. Essa aqui também, programar. Perguntas? Fala comigo. Liga esse microfone, fala comigo. A única dúvida que eu tenho é na planta baixa. Que é a dúvida, tipo, porque pra fazer eu peguei o projeto da minha casa lá. Aí vi as medidas do meu quarto. Só que lá tava, tipo, 306. Só que era a medida na realidade. Só que você falou num fórum que tinha que ser a medida que tava no papel. Eu fiquei com dúvida qual que era que tinha que ser. Então, aí foi uma escolha nossa. Por exemplo, você está fazendo o seu desenho, 306 são 306 centímetros? Provavelmente, né? 306 centímetros. 3 metros e 6 centímetros, né? Imagina, 330. É impossível.
Tem toda a razão. E aí, Possível não deve ter, mas mas aí imagina, não é um quarto, né? Não é um quarto. É um galpão gigantesco. São são 3 quarteirões. Pensa, a três, casa três inteira tem comprimentos de banheiro. quarteirão. É muita coisa, muita coisa. É, E aí foi uma escolha, porque como eu tenho que corrigir, eu pedi para colocar no desenho o comprimento que você fez, então em centímetros lá. E aí colocava também a escala, porque com a escala eu consigo ver se você fez certinho. Sacou? Mas tudo bem. Se eu entender o que você fez, tá bom. Importante ter a Tá, escala e ter os eu não valores. vi depois. Por isso que eu te pedi pra você abrir lá, porque eu tive que mudar as coisas, as medidas. Mas, depois eu esqueci, eu vou lembrar. Tá. Tá bom. Eu tô preparando para vocês um trabalho que vocês vão fazer no Excel para aprender a mexer com essas funções, tá bom? São funções interessantes, assim, muito interessantes para fazer várias coisas. Eu uso bastante para fazer os meus orçamentos financeiros, minha organização financeira do mês. Eu tenho planilhas super programadas que eu digito uma coisa, ela já calcula um monte de coisa, sabe? Gera gráficos, tem umas funções bem legais. E aí vocês vão fazer o próximo trabalho do bimestre vai ser mexer no Excel. E usando matemática, é claro. Oi. No meu trabalho, eu acho que não daria muito certo para fazer essa fórmula para a área do piso do quarto. Ah, Porque assim, no meu quarto tem, por exemplo, a cama, ela é grudada no chão. E aí, para eu pensar nisso, eu tirei a área da cama e do credo mudo, que também é. E do armário, essas coisas. Tudo que é grudado no chão, eu tirei. Aí não daria certo a fórmula. Tem problema se eu fiz assim? claro que não. Tudo bem, só que, tipo, eu tinha pensado que, assim, é que eu sei que não teria como trocar o piso embaixo do armário. Só que eu pensei que embaixo do armário teria piso. E aí, tipo, eu fiz tudo calculando como se desse pra mexer no armário. Aí eu só fui me tocar disso depois. Mas, tipo, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Mas é interessante você pensar sobre isso, porque se você está fazendo um orçamento, você não vai perder ponto por isso, tá, gente? Mas é importante você pensar porque vocês viram como é caro o piso? Então, um metro quadrado que você economiza já é um valor que você pode gastar com outra coisa ou não gastar. Então é importante pensar nessas coisas assim. Se você tem um armário que é grudado, é interessante você subtrair aquela área, né? Lence, o seu desafio aqui é muito maior, porque você teria que colocar aqui, por exemplo, a área do guarda-roupa. Aí coloca lá o valor, sei lá, área do guarda-roupa 1,5. Área não sei o que lá, 0,8. E aí a sua fórmula, não pode usar o ponto, não tem que usar o 0,8. E aí a sua fórmula aqui da área do piso seria uma coisa mais interessante ainda, porque seria esse vezes esse, olha aqui o cursor, menos esse, menos esse. Aí você teria a sua área, né? Então você teria que colocar nessa planilha mais coisas para você calcular. Eu vou tentar fazer. É legal, né? Então, é legal. Agora que você está com a planilha desprotegida, você pode colocar um monte de coisa aqui, o que você quiser, e aí você vai linkando, vai brincando aí. É legal. Alguma dúvida em relação ao trabalho? Eu vou começar a corrigir ele nesse feriado, na segunda-feira. Eu tenho mais de uma. Oi. Porque, tipo, quando eu fui representar a planta abaixo, tipo, ele não ficava exato. Aí ficou, tipo, às vezes 1 centímetro pra cima, 1 centímetro pra baixo. Tudo bem isso? Quando você foi fazer o quê? Quando eu fui representar na planta baixa, tipo, quando eu multiplico, tipo, por 25, ele não fica exato. Aí você tem que fazer uma aproximação. Não tem problema. Lu, por exemplo, meu quarto deu 9,99. Coloquei que ele tinha Eita. 10.
Perfeito. Não tem problema, gente. Tá? Essas pequenas aproximações não tem problema. O objetivo desse trabalho foi fazer vocês pensarem em como a gente calcula a área, para que a gente calcula a área e como a gente faz um orçamento. E esses são os objetivos. Como é que a gente mexe numa planilha, que agora a gente vai trabalhar um pouquinho com planilha. E por que a gente divide a área toda pela área do pequenininho, para saber quanto que é, tá bom? Esse trabalho era bem mais complexo na realidade, era pra gente fazer lá na escola, em grupo. Não era o metro quadrado, era tipo regiões retangulares, tipo 15 por 12, os azulejos eram menores. Eu dei uma simplificada para vocês conseguirem Vai fazer ser legal. sozinhos. Que bom, fico feliz. Ok, deixa eu colocar aqui e voltar. Aí, oi. Aconteceu